Segunda Macabeus, capítulo 7. Aconteceu também que 7 irmãos foram presos, juntos com sua mãe, torturando-os com chicotes e flagelos. O rei queria obrigá-los a comer carne de porco, contra o que determina a lei. Um dentre eles, falando por primeiro, disse: Que pretendes conseguir e o que queres saber de nós? Estamos prontos a morrer, antes de transgredir as leis de nossos antepassados. Enfurecido, o rei ordenou que pusesse ao fogo assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que falarem primeiro, e lhe arrancasse o couro cabeludo e lhe decepasse a mão e os pés. Tudo isso à vista dos outros irmãos e de sua mãe. Já mutilado de todos seus membros, mandou que o levasse ao fogo e, ainda respirando, o torrasse na assadeira, espalhando-se por muito tempo o vapor da assadeira. Os outros, juntos com a mãe, animavam-se mutuamente ao morrer com coragem, dizendo: Ó Senhor Deus, que está vendo e na verdade se compadece de nós, segundo o que Moisés declarou pela voz de quem entoou seu cântico. Ele se compadecerá de seus servos. Tendo morrido primeiro dessa maneira, levaram o segundo para a tortura. Após arrancar o couro cabeludo, perguntaram se havia de comer, antes de ser torturado em cada membro do seu corpo. Ele, porém, respondeu, na língua dos seus antepassados: Não o farei. Por isso, a seguir também ele foi submetido às torturas primeiro. Estando quase a expirar, falou: Tu, ó malvado, nos tira da vida presente, mas o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna, e a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro, intimado a pôr a língua para fora, e ele o fez imediatamente com coragem e estendeu as mãos, dizendo com serenidade: Do céu recebeste esse membro, e é por suas leis que eu desprezo, pois espero dele recebê-lo novamente. O próprio rei e os que rodeavam ficaram espantados com o ânimo desse adolescente, que em nada reputava os tormentos. Tendo morrido também este, começaram a torturar a mesma forma um quarto. Estando para morrer, ele falou: É melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar da parte de Deus que seremos ressuscitados por ele. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. A seguir, trouxeram à frente do quinto e passaram a torturá-lo. Ele, porém, fixando um olho no rei, disse: Tu fazes o que bem queres, embora seja um simples mortal, porque tens poder entre os homens. Não penses, porém, que o nosso povo foi abandonado por Deus. Espera um pouco e verás a majestade de seu poder, como há de atormentar-te e a ti a tua descendência. Depois trouxeram o sexto, o qual também, antes de morrer, falou: Não te iludes em vão. Nós sofremos isso por nossa própria culpa, porque pecamos contra o nosso Deus. É por isso que nos acontecem essas coisas espantosas. Tu, porém, não penses que ficarás impune, tendo te atrevido a lutar contra Deus. Mas, sobremaneira admirável e digna e abençoada memória foi a mãe, a qual, vendo morrer seus 7 filhos no espaço de um dia, soube portar-se animosamente por causa da esperança que tinha no Senhor. A cada um deles exaltava na língua dos seus antepassados, cheia de coragem e animados com força viril de sua ternura feminina, disse-lhes: Não sei como viestes a aparecer no meu ventre, nem fui eu que vos dei o espírito e a vida. Também não fui eu que deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o ser humano no seu nascimento e dá origem de todas as coisas, ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito e vida. E é isso porque agora vos sacrificais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco suspeitou que estava sendo menosprezado e que essas palavras eram censura. Como restasse ainda o filho mais novo, começou a exaltá-lo não só com palavras, mas ainda com juramentos que lhe assegurava que faria rico e feliz, cortando que abandonasse as tradições dos antepassados, mas o que teria como amigo que ele conferia altos encargos. Como o moço não lhe desse menor atenção, o rei dirigiu-se à mãe
convidando-a a aconselhar o rapaz para o seu próprio bem. Depois de muita insistência do rei, ela aceitou tentar convencer o filho, inclinando-se para ele e fazendo pouco caso do cruel tirano. Assim falou ao amigo dos antepassados: Filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe no meu ventre, e por 3 anos te amarei. Alimentei e te conduzi até essa idade, provendo sempre o teu sustento. Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra do que neles exista. Reconhece que Deus fez o que não existia, e que assim também se originou a humanidade. Não tenha medo desse carrasco, ao contrário, tornando-se digno de teus irmãos em frente à morte, para que eu te recupere escolhendo o tempo da misericórdia. Ela ainda falava quando o rapaz disse: A quem esperais? Eu não obedeço às ordens do rei, aos preceitos da lei, porém, que foi dado a nossos pais por meio de Moisés, esse eu obedeço. Quanto a ti, que és o autor de toda maldade e que se abate sobre os hebreus, não conseguirás escapar da mão de Deus, porquanto nós, e por causa dos nossos pecados que padecemos. E se agora o Senhor, que vive, está moderadamente irritado contra nós, a fim de nos punir e corrigir, ele novamente se reconciliará com seus servos. Tu, porém, o ímpio, o pior dos criminosos do mundo, não te exaltes em vão, embalado por falsas esperanças, tendo levantado as mãos contra os filhos de Deus, pois ainda não escapaste do julgamento do Deus Todo-Poderoso, que tu o vê. Quanto a meus irmãos, tendo suportado agora um sofrimento momentâneo, morreram pela aliança de Deus, por uma vida eterna. Tu, porém, pelo julgamento de Deus, que has de receber o justo castigo da tua soberba. De minha parte, com meus irmãos, entrego o corpo e a vida pelas leis dos nossos antepassados, suplicando a Deus que se mostre logo misericordioso para com nossa nação e que, mediante tormentos e flagelos, te obrigue a reconhecer que só Ele é Deus. Tenho certeza de que, em mim e nos meus irmãos, deteve-se a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com justiça por sobre todo o nosso povo. Enfurecido, o rei tratou a este com crueldade ainda mais feroz do que os outros, não suportando em ver ele de tal modo escarnecido. Assim também esse morreu, sem mancha, confiando totalmente no Senhor. Por último, depois dos filhos, foi a morte da mãe. Quanto ao banquete de sacrifícios, porém, e as crueldades sem medida, baste o que foi dito.